Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa aqui é a sua segunda aula sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o básico do HTML. E existe um conceito que eu gosto muito, que é chamado de princípio de Pareto. Que esse princípio fala que se você aprender 20% do assunto que você quiser aprender, você consegue resolver 80% dos problemas. Então, relacionado com o nosso curso, se você aprender 20% de HTML, com certeza você vai conseguir fazer 80% das coisas necessárias de HTML. Então essa aula aqui tem esse objetivo, de te ensinar 20% das coisas de HTML para adiantar um pouco do conhecimento. E tem aqui um disclaimer, né? Que talvez você pode pensar, mas como assim? Você vai me ensinar coisas avançadas? Não se preocupe. Se eu te ensinar alguma coisa nessa aula e você não aprender, fique tranquilo, porque a gente vai ter outras aulas que vai falar sobre cada tópico que a gente vai discutir nessa aula. Então, aqui a gente vai falar sobre o básico, né? O básico, os 20% do HTML5. Iniciando, a gente viu nas outras aulas que é ideal a gente fazer essa declaração, doctype HTML. Essa declaração, ela sempre vai no início do documento, e ela serve para informar para o navegador qual a versão do HTML que a gente quer usar. O próximo é que existe a tag HTML, né? Essa tag HTML ela é a principal, é a tag raiz, né? Todas as outras tags vão estar dentro dela. Então essa daqui é a primeira tag de todas. E outra tag bastante importante é a tag body. Essa tag é o que vai ser de fato apresentado na nossa página, né? Tudo que a gente escrever dentro de body vai ser apresentado na nossa página. Então, imagem, título, parágrafo, lista, tabela, formulário, tudo vai estar aqui dentro de body. Então, a gente vai aqui dar uma olhada em como isso funciona. Então, eu vou aqui abrir o Gedit, que é o editor que a gente está usando. Eu aqui já vou salvar. A gente tem uma pastinha do curso HTML5. Aqui eu vou criar a pastinha aula 2. Aula 2. E dentro dessa pastinha eu vou criar um arquivo chamado index.html. Salvar. E aqui a gente vai criar a estrutura básica. Então, como a gente viu na aula, é doctype. Essa declaração serve para informar para o navegador, né, qual a versão do HTML que a gente está usando. No nosso caso, é a versão 5. Em seguida, a próxima tag importante, e aqui vai ser a raiz de todas, é a tag HTML. E dentro dessa tag HTML, a gente pode inserir várias outras, né? Mas no nosso caso, no nosso exemplo, a gente viu a tag body, né? E tudo que estiver aqui dentro da tag body é o que vai ser renderizado pelo navegador. Então aqui eu vou, colocar um exemplo. Vou colocar aqui um parágrafo, um P. Olá, vírgula, essa é a estrutura padrão. Então, se a gente salvar aqui esse documento e a gente for aqui na nossa pastinha HTML5, aula 2 e dar dois cliques no nosso arquivo, a gente vai ver a nossa página, né? A página que a gente criou. E tudo que está dentro de body, ou seja, só a tag P, vai aparecer aqui no nosso navegador. E voltando para a apresentação, a gente também, outra coisa bastante importante são os títulos. A gente já viu, né, que o exemplo do H1, né, o H1 ele é utilizado para títulos principais, né, para os títulos mais importantes. E na medida que esse número vai aumentando, vai diminuindo a importância do título. Então, o título H2 é menos importante que o H1. O título H3 é menos importante que o H2 e assim por diante. E aqui a gente vai dar uma olhada em como que isso funciona, né? Então, aqui abaixo do P, eu vou inserir aqui um H1. Esse texto, ou na verdade, esse título é o mais importante. Fechei aqui. Lembre-se sempre de fechar, né? Você vai abrir. Em seguida a gente tem aqui o H2. Esse título
é um pouco menos importante do que o H1, né? Pode fazer isso, por exemplo. Fechei aqui o H2 e o próximo seria o H3. É importante a gente escrever para fortalecer a sintaxe do HTML na nossa cabeça. No futuro, os editores vão ajudar a gente a escrever essas tags de forma mais rápida, mas para ajudar é melhor a gente escrever. E H3, então esse é um título bem menos importante. H3, temos agora o H4. H4, esse título quase nunca é utilizado, mas serve para títulos. Fechei aqui. H5, esse título pode ser utilizado, mas é bem difícil, né? Uma simples descrição. H5. E por último, confesso que nunca precisei utilizar esse título, esse H6, ele raramente é utilizado. Raramente é utilizado. Isso porque os outros Hs de cima, né, já atendem muito bem o que a gente precisa. Então, se a gente salvar aqui, voltar lá no navegador e atualizar, a gente vai ver que o título H1 ele está em maior destaque, né? Está numa fonte maior. O H2 uma fonte um pouco menor e assim vai diminuindo, né? Na medida que essa numeração do H ela vai aumentando. E voltando aqui para a nossa apresentação, falando sobre parágrafos, o parágrafo é algo que a gente está bem acostumado. Em redações que a gente fazia, a gente está acostumado a trabalhar com parágrafos, início, meio, fim. E em HTML a gente utiliza a tag P para inserir parágrafos na nossa estrutura. E para isso, para inserir parágrafos, a gente utiliza a tag P. A gente vai ver aqui um exemplo de como isso funciona. Então aqui a gente vai inserir, a gente já tem um P, mas abaixo dele a gente vai inserir outro, só para exercitar, né? Isso. Então, olá, ou melhor, esse é um parágrafo para exemplificar o uso da tag P. Então, nesse simples exemplo, a gente consegue praticar aqui o P e assim a gente consegue inserir vários parágrafos utilizando essa tag. Salvando e voltando aqui, no nosso navegador a gente vai perceber, atualizando, que existe, né, o parágrafo que a gente inseriu, ele foi carregado aqui e interpretado pelo navegador. O próximo, a gente vai falar sobre links, né? Com os links, né, é algo bastante importante em HTML. O princípio de hyperlink, né, do HTML parte devido a isso, né? Uma página HTML faz diversos apontamentos para outras páginas externas e internas, utilizando, né, esse elemento A, utilizando o atributo href e passando um conteúdo, né? Esse conteúdo vai ser o que vai ser clicado para a gente ser direcionado para algum lugar. A gente viu que esse elemento ele possui o atributo href e esse atributo href é o que contém um endereço de destino, né? Para onde a gente vai ser enviado quando o usuário clicar no link. E a gente vai ver, né, exemplos de links de forma mais aprofundada em sequência, mas por enquanto vamos fazer aqui um hands-on e dar uma olhada, né, para ver como é que isso funciona. Então aqui eu vou inserir, após o P, vou colocar aqui o A, href. O A é o nome da tag, href é um atributo. Então aqui eu vou colocar o endereço de destino, por exemplo, do google.com. Vou fechar aqui e aqui eu vou colocar acessar o Google. E aqui eu vou fechar a tag A, que é uma tag de link, né? Então salvando e voltando aqui no navegador, atualizando, a gente vai ver que o texto que a gente inseriu dentro da tag A, a gente consegue ver ele aqui e se clicar, a gente vai ser redirecionado, né, para a página do Google.
Então esse é o comportamento do elemento A, bastante importante, e a gente vai ver mais aprofundado, né, mais na frente. O próximo são imagens. Imagens são coisas também importantes. Hoje em dia cada vez mais importante, né? O Instagram está aí para isso. Imagens passam muitas informações e é melhor de ilustrar algo que você está querendo passar. Então a gente consegue inserir imagens através desse elemento, dessa tag IMG, que possui dois atributos obrigatórios, que é o atributo src e o alt. O atributo src ele informa onde está a nossa imagem quando essa imagem for renderizada no navegador. Então, se ela estiver em algum site, a gente consegue pegar esse site e informar no src. Quando o navegador renderizar a nossa página, ele vai lá naquele site, vai pegar a imagem e vai renderizar para a gente no nosso site. Ou então essa imagem pode estar local também. Existem também mais dois atributos opcionais, que é o width e o height. Isso aqui define a largura e a altura da imagem. E a primeira vez que a gente vai ver isso, o IMG é uma tag autocontida ou um elemento vazio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse elemento ele tem uma tag de abertura, mas ele não tem uma tag de fechamento. Ele fecha na própria abertura, né? A gente vai ver aqui um exemplo de como isso funciona. Aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos criar aqui a tag IMG, passando o atributo src. E em seguida eu já vou inserir o atributo alt e vou colocar aqui dentro alguma informação, né, referente a esse src. Esse alt ele é importante a gente utilizar devido à acessibilidade. Existem leitores de tela que fazem a leitura da imagem e fazem essa leitura para quem tem, por exemplo, uma deficiência visual, que não consegue ver, né, normalmente como a gente vê. Então é importante a gente sempre colocar esse alt. Aqui eu vou colocar imagem HTML, por exemplo, que eu vou voltar aqui na nossa primeira aula, na pastinha, vou voltar na nossa primeira aula e melhor que isso, eu vou aqui na nossa segunda aula, vou no navegador e aqui eu vou pesquisar alguma imagem qualquer, por exemplo HTML5. Se eu vim aqui em imagens, eu posso, por exemplo, baixar essa daqui. Eu vou salvar ela na minha máquina. Eu vou salvar ela lá na minha pastinha, HTML5, aula 2. Aqui eu vou chamar essa imagem de HTML. Você pode pegar alguma imagem que você tem na sua máquina, né, alguma foto sua, alguma coisa, para exemplificar isso daqui. No meu caso, eu preferi baixar uma, né, da internet. Então, voltando, a forma que eu posso utilizar esse atributo é passando a imagem que está na minha máquina, informando o endereço, né? Então, salvando e voltando aqui no navegador, eu consigo atualizar e com isso eu vou ter acesso, né? Eu vou conseguir visualizar a minha imagem. Agora eu vou te mostrar a utilidade também do alt, né? Eu vou aqui colocar um nome errado, né, dessa imagem, para você ver como que é o comportamento. Salvando, voltando lá no navegador e atualizando, perceba que ele não conseguiu encontrar a imagem, né? O nome da nossa imagem é html.png, mas no nosso arquivo a gente colocou html1, então ele não vai encontrar. Quando ele não encontra, ele utiliza esse atributo alt para informar alguma coisa no lugar da imagem. Então perceba que aqui ele colocou imagem HTML, que foi justamente o que a gente informou aqui dentro de alt. E voltando, né? Deixa eu corrigir aqui, voltar para imagem 1, salvar. Voltando aqui, atualizando, apareceu novamente. Voltando aqui para a apresentação, a gente também pode inserir botões. Esses botões geralmente existe algum comportamento, né? Seja de enviar algumas informações para o lado do back-end ou fazer algum tipo de comportamento no próprio front-end, né? Os botões são úteis para isso. E a gente vai dar uma olhada aqui, que também são bastante simples, né? Esses botões. Eu vou
é a tag button. E aqui eu vou colocar clique aqui, por exemplo. E aqui eu vou fechar a tag button. Salvando. Voltando lá no nosso navegador. Recarregando, a gente vai perceber que apareceu um botãozinho. Clicando nele não vai ter nenhum tipo de comportamento. Mas você está vendo como que essa tag funciona, né? A tag button. Mais na frente a gente vai ter mais detalhes sobre ela, como inserir um comportamento, mas por enquanto você viu como que é possível inserir um botão no nosso documento. No nosso dia a dia é bastante comum a gente trabalhar com listas, né? Lista de supermercado, lista de tarefas, a gente precisa fazer essas numerações. Às vezes essas listas precisam de uma ordem, né? Primeira coisa a se fazer, segunda coisa, terceira coisa. E às vezes a gente não precisa de uma numeração, né, de uma ordem. A gente simplesmente coloca pontos, né, esses bullets, né, que a gente tem aqui na nossa apresentação, por exemplo, são exemplos de listas não ordenadas. E quando a gente precisa manter uma ordem de uma lista, a gente chama de lista ordenada, né? Então, entrando mais um pouco aqui em detalhes, as listas ordenadas, elas possuem uma numeração, possuem uma ordem. Então ela pode ser numerada, pode ser por algarismo romano, pode ser por letras alfabéticas. Então aqui é um exemplo, né? Número 1, comprar pão. Número 2, fazer os exercícios de HTML, muito importante. E essas listas ordenadas a gente define através do elemento OL e faz o fechamento através do /OL, né? Isso aqui significa Ordered List, que em inglês significa listas ordenadas, né? E dentro desse bloco a gente tem as listas, né? Os itens que a gente utiliza o atributo li para fazer a inserção, né, de valores. E geralmente essas listas elas são aninhadas, ou seja, ela precisa estar dentro. Precisa uma estar dentro da outra, né? A gente vai ter mais exemplos do que é um elemento aninhado, mas a gente vai ver isso mais na frente na prática. E as listas não ordenadas são aquelas que não precisam de manter uma ordem. Podem entrar de qualquer forma, no começo, no final, no meio. Você pode resolver essa lista da ordem que você quiser. E para isso a gente utiliza o elemento UL e /UL, né? E novamente, os itens dentro dessa lista não ordenada a gente utiliza li. E também são elementos aninhados. E a gente vai ver aqui um exemplo no nosso editor de como que isso funciona. Aqui eu vou fazer o seguinte: para quebrar uma linha, para ficar mais organizado, eu vou usar a tag br, que a gente vai ver também mais na frente. Mas basicamente essa tag ela serve para fazer quebras de linha, né? Ao invés de seguir na mesma linha, ele vai quebrar para a linha de baixo. E aqui eu vou inserir aqui primeiro uma lista não ordenada, OL, na verdade uma lista ordenada, que eu vou fazer o fechamento dela aqui, e dentro dela eu vou inserir o elemento li. E esse elemento li ele serve para informar os itens, né? Aqui fora eu informo que é uma lista ordenada, que ela precisa ter uma sequência. E aqui dentro eu informo que o valor, né? O que é cada item desse. Então nesse ali eu vou colocar aqui, por exemplo, fazer compras, por exemplo. E próximo seria trabalhar no novo projeto, pode ser. Ou por exemplo, sei lá, tomar banho. E fechando aqui, a gente consegue ter um exemplo de lista ordenada. Salvando, a gente consegue vir aqui no navegador, recarregando, a gente vai ver aqui o exemplo, né? Então aqui a gente tem uma lista ordenada, né, que tem a numeração 1, 2 e 3 e os itens que a gente precisa fazer. E agora um exemplo de lista não ordenada, né? Eu vou fazer esse exemplo. O L, você faz o fechamento. O L.
Então aqui eu criei o elemento e o que eu vou precisar fazer agora é novamente utilizar o elemento li. E aqui eu coloco alguma coisa que eu preciso fazer que não precisa necessariamente de uma sequência, né? Então primeiro eu preciso, sei lá, por exemplo, ler um capítulo do livro, por exemplo, li, lavar a louça, ali, e mais um exemplo, por exemplo, fazer os exercícios de HTML. E é isso. Salvando, vocês conseguem perceber que isso aqui é uma lista não ordenada. Aqui estão os itens. E lá no navegador, se a gente atualizar a página, né, a gente vai perceber que nossos 3 itens estão aqui. E eles não possuem uma ordem, né? São bullets, né? Então esse aqui é um exemplo de listas. Voltando, a gente tem agora outros elementos, né? Que a gente não cabe nesse momento nos aprofundar tanto, mas a gente pode inserir tabelas, a gente pode inserir formulários, pode inserir inputs e muitos outros, né, elementos. Então é isso, parabéns, você já é capaz de estruturar qualquer página em HTML com essas informações que a gente viu nesse capítulo. Continue praticando, é importante praticar, e se tiver alguma dúvida ou algum comentário, vocês têm aqui esse e-mail, o Instagram @ogamichi e o canal no YouTube. Então até a próxima aula.